Então aí o Micali já veio direto pra mim. Óbvio. Falou assim, o Micali é muito fofo, inclusive, porque assim, gente, eu não tenho nada a ver com a redação, né? Nada a ver com um portal, pra produzir conteúdo pro portal. Posso dar uns pitacos ali, ajudar em algumas coisas, se eles me pedirem, óbvio. Mas quem tá ali fazendo mesmo são jornalistas. Eu não sou formada em jornalismo. Né? Tem jornalistas fantásticos ali no portal do Flow Games e eles dão conta super bem de fazer essas coisas. E não é a primeira vez que o Micali me oferece essas oportunidades, né? Algumas oportunidades muito pontuais, assim, de coisas lá fora, né? E o que acontece? Eu tenho um pouco disso em mim. Sempre que tem uma viagem pra fora, eu sempre penso em quem adoraria ter oportunidade de viajar a trabalho. Porque é uma coisa que eu sempre achei que era muito fora do alcance. Tipo, nossa, eu vou viajar a trabalho. A empresa vai pagar pra eu viajar pra trabalhar. E eu nunca imaginei, até entrar no Xbox, eu nunca tinha imaginado que isso pudesse acontecer. E aí veio 2015, a minha primeira E3. E aí a Microsoft pagando pra eu viajar a trabalho. E um negócio foi surreal, assim, na minha cabeça. Então, até hoje, quando chegam esses convites, porque assim, eu felizmente, eu tenho muitas oportunidades de cobrir coisas fora do Brasil. E às vezes tem pessoas que não conseguem, né? Não tem essa mesma oportunidade, né? Não tem esses mesmos convites. Então, no geral, sempre quando vem algum convite e eu sei de uma pessoa que gosta mais de um jogo, eu peço pra oferecer primeiro pra essa pessoa. Vocês estão entendendo que eu falo do tamanho da benevolência da mulher? Não. Não, mas isso eu acho de verdade aqui, porque como o podcast, a filosofia Final Fantasy, todo o espírito War of Light que eu busco trazer aqui pro podcast, pros meus convidados, essa coisa da cooperação pra vida. O que a gente aprende nos jogos de RPG, essa cooperação pra vida. E o que o mundo insiste em jogar na nossa cara é que se você não for um predador selvagem e egoísta, você não vai chegar em lugar nenhum. E pra mim, você é um dos expoentes que mostra que isso não é verdade. Que você ter o seu olhar para o outro, né? E você ter esse reconhecimento do seu privilégio. E de que a gente sabe que todo mundo, qualquer um queria estar no seu lugar e conhecer a Kojima, mas desculpa, não é qualquer um que pode. Entendeu? E aí eu sei esse pedaço da história, mas por isso que eu tô gostando, né? E por isso que isso é uma coisa que realmente eu acho muito admirável. Porque a gente sabe que no mundo selvagem e egoísta que a gente tem, a grande maioria das pessoas se entregaria à pressão social e ao medo que a nossa sociedade nos imputa de que se você não cuidar do seu próprio umbigo, você é quem vai passar fome no fim do dia. E dentro da sua benevolência, você fez o quê? Enfim, como muitos sabem, o maior fã de Death Stranding que eu conheço é o Cross. O Cross, assim, eu acho que o Death Stranding tá no top 5 jogos da vida dele. Ele tem até uma história toda, assim, um pouco mais emocional, porque ele jogou a segunda vez Death Stranding com o Domi. O filho dele era bem bebezinho mesmo, e ele jogou no canguru, pra Thaís poder dormir, né? Tá tudo bem? Acho que tá tudo bem. Enfim, mas pra Thaís, né, poder dormir, porque, gente, criança pequena, a mãe tem que descansar muito, senão afeta um monte de coisa, principalmente a cabeça. Mas... Agora que a gente vai destruir a imagem do Cross. Por quê? Porque ele, sim, ele faz um esforço de fazer aquela imagem de senhor machão, de senhor eu não ligo pra nada, e a Thaís aqui contando que ele tem um outro lado. Ele fazendo lives assim à noite pra poder dormir, ele com ai, quase que eu falei André, e ele com um Domi, naquele canguruzinho ali. Então assim, ele tem uma ligação muito emocional com Death Stranding, né? E aí quando surgiu essa oportunidade, eu falei pro Mika, eu falei assim, Mika, muito obrigada por ter pensado em mim, mas eu acharia desonesto não oferecer pro Cross primeiro. E aí o Mika até falou assim, não, claro, óbvio, o Cross, o quê? Ele falou, é só porque, eu falei com você primeiro por conta da circunstância, né, dos pedidos da PlayStation e tudo, né? Mas claro, vamos falar com ele, não sei o que, mas assim, na hora, eu tava no Uber indo pro teatro. E aí o Dave mandando mensagem pro Cross, e o Cross dormindo, mandou pra Thaís, tipo, acorda ele aí, não sei o que, e falou com ele e tudo, e aí ele mandou um texto, assim, agradecendo demais por terem pensado nele, mas que ele não tinha como ficar muito tempo longe, né? Até então, eu não sabia quanto tempo que era. Não tinha definido. A gente pensou, assim, numa questão de uns 4 dias. E foi bastante tempo que você ficou lá, Foram 10 dias. Foram 10 dias, tá vendo? Eu embarquei dia 18, voltei dia 28. Olha só. Não, voltei dia 29. Não, voltei dia 28. Voltei dia 28, chegou dia 29, né? Porque são 2 dias, né, de viagem, enfim, né? já baguncei tudo aqui, gente. Enfim, aí oferecemos pro Cross, e a gente tava no Uber indo, e aí ele mandou um texto agradecendo demais, mas dizendo que ele não poderia, né? Ele não teria disponibilidade de ficar esse período lá. E aí, quando eu falei com o Micali falou assim, tá, então... beleza, pode ser você,
Porque ele falou, eu acho que no momento é o que a gente precisa, que você vá. E aí, por conta, né, do japonês, por conta ali do inglês também, e o tipo de cobertura. E aí, imediatamente, já começou uma coisa de, vamos passar pra aprovação da Sony do Japão, se a Thaís está apta a ir. Sim. Então, eu meio que passei num pré-teste pra poder ir pra lá. E aí, coisas do tipo, você terminou o jogo, você já publicou algum tipo de review sobre o jogo... E umas coisas assim que eles queriam saber. E eles traçaram um perfil meu, até quais são os jogos que você gosta, alguma história, assim, tudo. E aí eu falando, passando as informações. E aí eu sei que na tarde do dia seguinte, o assessor começou a entrar em contato comigo e falou assim, você foi aprovada. Olha. Não foi na tarde do dia seguinte, não foi... O que era? Mentira, isso foi numa sexta? Foi, tipo, na segunda-feira. Eu lembro até que eu tava falando com a Cristina Chan, eu falo assim, cara, eu tô precisando entender primeiro o que vai acontecer, o que não vai acontecer. Por quê? Eu já tava imaginando fazer a entrevista toda em japonês. Sim. E eu já peguei... eu já estava pegando no pé dela que sim, se ela tivesse essa oportunidade, ela ia fazer tudo em japonês, senão eu batia nela quando ela voltasse pro Brasil. Eu tenho, inclusive, um sticker aqui com essa cara que ela fez agora, maravilhoso. E aí, enfim, fui aprovada na seleção da Sony... E aí eu viajei para o Japão, né? Fiz um voo aí de 26 horas, acho. Então, primeiro eu fiz uma escala em Madrid. Nossa. Gente, que bagunça aquele aeroporto de Madrid! Aquele aeroporto horroroso! Que parecia a Estação da Sé em horário de pico, de tanta gente amontoada! Já tive que passar por ele quando eu fui pra França também. Ele é confuso. Não é nem confuso, é que assim, é muito cheio de gente. E aí eu sei que assim, o meu voo, eu tava entrando na fila da segunda vez que eu ia passar por imigração, uma coisa assim. E faltava 15 minutos pra fechar a porta do avião, pra ele ir embora. E eu passei ainda por uma fila, que é aquela fila meio expressa, que é realmente pro pessoal que tá com voo atrasado. E eu sei que eu saí correndo. Saí correndo. Eu fui, tipo assim, a penúltima a entrar no voo. Eu olhava pra trás, não tinha mais ninguém, assim, embarcando. E aí eu consegui. E aí cheguei lá no aeroporto de Narita. Vocês vê os louros que ela coloca na cabeça, mas você não vê as pingas e os tomos que ela gente, toma. Esses perrengues chique, né, gente? Ai, o meu voo estava atrasado. Né? Mas esses perrengues chique, ninguém vê, né? Eu tive uma crise de asma voltando do Rio de Janeiro, porque eu tive que sair correndo lá naquele aeroporto de Brasília. Ai, tadinha. Mas enfim, chegou em Tóquio. Cheguei em Tóquio e aquela coisa, né? A idiota aqui tava tirando foto com as handbike. Quem nunca que atire a primeira pedra? Sério, eu cheguei, tanta coisa pra ver, tanta coisa pra tirar foto, eu tirei foto que é da handbike. A handbike, pra quem não sabe, é a máquina de venda automática japonesa e é uma coisa que... Todo mundo aqui, que é do mundo otaku, tem... pode mostrar aí, ó. Aqui, ó. Olha que coisa linda ela. Ó. Tirei foto com a handbike, com os tickets do trem. É lógico. Porque é uma coisa muito culturalmente expressiva. Então, quem estuda japonês e escuta da handbike lá, e tem que lembrar que a handbike é a vending machine, que foi pegar não sei o que tá no andar X... É uma coisa que não adianta, ela tá muito no folclore do estudante de língua japonesa e do otaku que consome muito conteúdo de cultura pop japonesa. Sim, definitivamente. Aí eu cheguei no hotel, um hotel assim maravilhoso, hotel. Que o Kojima foi generoso, né? Nossa, muito. O hotel, gente, era muito chique. Muito chique, assim, um lobby com... Sei lá, tinha uns três andares de altura aquele pé direito. Sabe, se você olhava e aqueles lustres e aqueles adornos de madeira, umas coisas assim maravilhosas. E os restaurantes maravilhosos também. Eu fui almoçar, eles deram uns vouchers pra gente gastar dentro do hotel com os restaurantes. Almoço e janta. Só que era curioso porque os restaurantes eram tão caros que os vouchers que eles deram não cobriam almoço e janta. Cobriu o almoço e mais um lanchinho depois. Mas não, é que assim, eles davam... Acho que 12 mil ien por dia pra você consumir, né? No hotel. E só o restaurante que você ia, que era um buffet self-service, era 7,700 pra você entrar. Então, assim, você almoçava, mas a janta tinha combine lá embaixo. 7-Eleven, né? A loja de conveniência lá embaixo. E tava ótimo também, foi tudo incrível.